sobre o ecumenismo, sobre o diálogo com outras denominações cristãs. Esse diálogo ele realmente deve existir, evidentemente, porque nós estamos sempre em proposição, sempre buscando a harmonia, comunhão, mas até que ponto esse diálogo deve existir no sentido de a gente se aproximar dessas pessoas sem a negação da nossa própria fé? Porque apesar de ser um diálogo entre pessoas que acreditam no mesmo Senhor, né, no Salvador Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, existem pontos diferentes. Esse diálogo deve nos fazer esquecer esses pontos ou devemos mostrá-los ainda mais? Como seria essa aproximação? Então, talvez eu vou começar com uma coisa, podemos dizer, oposta a uma busca de diálogo, que é a busca de inimizade. É uma coisa que nós entendemos claramente que não entra na nossa cabeça cristã, que destacar aquilo que nos desune, aquilo que nos separa, não é boa atitude. Que aquilo que nós ouvimos em geral na Sagrada Escritura, e claro, para nós o que está valendo mais no sentido, sendo uma fonte direta da revelação que nos interessa, é o Novo Testamento, compreendemos claramente, né, que não é a vontade de Deus para que nós criemos as inimizades, busquemos aquilo que nos separa para exatamente viver nos lados opostos, né? Logo, olhando assim pelo lado da fé, mas também humanamente compreendemos que inimizade, que distanciamento dos outros não é uma coisa boa. O que isso significa? É que nós, então, precisamos buscar aquilo que é capaz de nos unir. Aquilo que seria comum. O que seria comum, aonde eu vejo a necessidade de pensar sobre ecumenismo exatamente com este ângulo. Vamos buscar aquilo que nos une para ter simplesmente um ponto de partida para um diálogo. Porque é até importante nos dias de hoje, né, que essa união aconteça, porque infelizmente a perseguição contra os cristãos é grande. E quanto mais essa união acontecer, mais poderemos nos posicionar, né, e conseguirmos continuar professando a nossa fé. Sim, e eu acho que o mais importante é mostrar que os princípios que próprio Deus está nos ensinando valem para a nossa vida. Exatamente a falta da união é grande contra-testemunho nosso. Como assim temos aqui um Deus, uma fé, e não conseguimos ter um diálogo, não conseguimos ter uma conversa, né? O que está acontecendo, né? A religião é justamente para isso, né? Nos religarmos com Deus. Como é que a gente não consegue se religar com os irmãos? Né? Exatamente. Então, é uma coisa que nós precisamos superar. Só que aquilo que você, em certa maneira, colocou na pergunta, né? Será que nós podemos abrir mão daquilo que, de repente, é uma parte, uma questão, um dogma, uma verdade da fé importante para buscar a unidade? A resposta é que não. Não temos como pensar desta maneira, né? Só indo um pouco até para a Sagrada Escritura, pensando o que próprio Jesus está falando, né? Nós percebemos que, olhando por este ângulo, Jesus fala duas frases que parecem totalmente opostas. Porque num certo momento nós escutamos, né, que ele fala no Evangelho de São João, lemos este fragmento, né, para que eles sejam um. Jesus, no momento, quando estava já pronto para dar o passo, mais um passo na obra da salvação, ele, naquele momento do último encontro antes da paixão com seus apóstolos, né, que ele se reuniu para ter a Páscoa e com isso iniciar já uma Páscoa definitiva, em certa maneira, também para nós, criando o sacramento que é a Eucaristia, né?
ele, neste momento da oração, ele pediu a Deus Pai, pensando nos seus discípulos, para que todos sejam um. Pediu unidade. A unidade. Então, nós percebemos que no coração de Jesus, não temos dúvida, muito conectado com Deus Pai naquele momento, surge aquela preocupação. Será que eles vão conseguir ser um? Será que aquele que é divisor, que é espírito perdido, que faz sua obra no mundo, não vai separar, dividir aqueles que são discípulos? Por isso ele pede para que eles sejam um, né? Inclusive, se eu não me engano, o maligno tem o nome dele, não sei se é diabo, né? É justamente aquele que divide. Exatamente. Então, o que acontece? Se a gente fizer o trabalho dele, ele vai gostar, né? Exatamente. Se a gente como cristãos, precisamos procurar a unidade, não a divisão, né? Então, fica claro, este olhar. Agora, nós não podemos tirar esse fragmento do Evangelho de contexto de todo o Evangelho. Nós explicamos a palavra de Deus exatamente na coerência com todas as outras partes. Aí, qual é o outro fragmento que parece que é oposto? Nós lemos no Evangelho de São Lucas, né? Quando Jesus, num certo momento, fala assim: vocês pensam que vim trazer paz à terra? Não, eu lhes digo, ao contrário, vim trazer divisão. E ele fala mais ainda: de agora em diante haverá 5 numa família divididos, uns contra os outros, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho e filho contra pai, mãe contra filha e filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Aí nós pensamos, pois é. Que incoerência, será? Exatamente, nós temos que pensar, peraí, este mesmo Jesus que foi avisado pelos anjos quando nasceu em Belém, né? Se falou a paz na terra, que está vindo junto com a chegada do Messias. Esse Messias está dizendo que ele veio aqui para trazer a divisão? E aí? Aonde nós encontramos a resposta? Obviamente não é nem por um lado de primeira citação, nem pelo lado da outra citação. A verdade não é se um encontra... extremismo, né, de cada lado. Ou que Jesus esqueceu no certo momento o que ele falou no outro momento. Não é isso, né? Que ele mudou a opinião. Nós entendemos dentro do contexto que ele veio para trazer a verdade. E esta fidelidade à verdade é uma coisa mais importante, porque com ela que começa a construção do reino de Deus, da presença de Deus no meio de nós, nos nossos corações. Então nós entendemos que se nós não vamos ter um forte ponto de partida para toda a construção que Jesus iniciou e depois deixou conosco, para que nós, sendo guiados pelo Espírito Santo, nós possamos exatamente realizar esta obra, quer dizer, dar próximos passos com esta obra, né? prosseguimento, exatamente. Então nós entendemos que ele primeiro nos deu as verdades que são absolutas. Os fundamentos. Né? Os fundamentos. E aí onde nós entendemos esta fala de Jesus, segundo a citação que eu falei do Evangelho de São Lucas, né? Que ele fala, vocês pensam que vim trazer a paz à terra? Não, eu lhes digo, ao contrário, eu vim trazer divisão. Ele tem consciência que a partir do momento quando as pessoas vão abraçar essa verdade, abraçar esses fundamentos, com toda a força, sabendo que não é uma verdade qualquer, não é uma opinião que um ser humano tem uma, outro ser humano tem outra, e sim, aqui nós temos uma verdade que é acima de qualquer pensamento, ideia humana. Por isso, ela não pode ser tratada de uma maneira instrumental, como se fosse quando serve, quando não serve, eu jogo alterada ao bel prazer. Ao meu prazer, ou alguns outros motivos, inclusive até a busca da união. Nós entendemos que esta verdade, para que ela seja fundamento, ela tem que ser aplicada com toda... vamos dizer, toda a força. Todo zelo, né? Exatamente. O que automaticamente, infelizmente, pode provocar a desunião.
no sentido que ele fala claramente que por mais que isso pode trazer uma desunião até dentro de uma família, isso não é o argumento para abrir mão dessa verdade dizendo eu vou deixar essa verdade de lado porque sem ela vamos estar unidos. Com ela vamos nos desunir. Na verdade, se acontecer a união não baseado nesses fundamentos, estão juntos na confusão. Não é a união de verdade. Sim. Não é aquilo que Jesus falou para o Pai, né? Que ele pediu que nós fôssemos perfeitos na unidade. Não vai ser isso, vai ser uma confusão. Nós estaremos, entre aspas, aparentemente unidos, mas não professando a fé autêntica. Não, na verdade, nós podemos, eu penso um pouco até diferente, nós podemos até nos unir humanamente, mas apenas também na perspectiva humana. O ser humano é capaz de organizar este mundo, até certo momento sim, mas o ser humano não é capaz de organizar a sua vida ao ponto de ele poder ter a eternidade. Então nós não podemos olhar a nossa vida apenas como uma história que acaba falando feio na cova, né? Vivi aqui tantos anos, morri, acabou tudo. Nós entendemos que a perspectiva a qual Deus nos convida, ela não tem fim. Por causa disso, a ótica humana não pode ser aplicada naquilo que nós consideramos como verdades mais importantes. Porque essas verdades humanas mais importantes não vão nunca nos levar à experiência a qual Deus nos convida. E se nós queremos chegar a este fim a qual Deus nos convida, precisamos colocar na base aquilo que Ele nos indica. Se abrirmos mãos desses fundamentos, a união não vai levar a nada. Não vai levar à plenitude do homem, né? Não. Junto à comunhão com Deus. Isso. Então, indo deste ponto agora para a questão da união, e como outros cristãos, eu compreendo o seguinte, né? A própria palavra comunhão é uma união naquilo que é comum. Sim. Então, na verdade, não é só buscar algum diálogo, algum bem-estar, porque isso também humanamente vai ser legal, mas pensando no plano de Deus vai ser muito limitado. Não vai sair daquele nível, né? Exatamente, daquele nível humano, em nome até das coisas bonitas da fé, porque deixando as verdades principais de lado, nós podemos até encontrar na nossa fé muitas coisas humanamente apreciadas e consideradas bonitas, mas vai ser um diálogo sem um final feliz. Porque um final feliz exatamente é apenas possível quando somos guiados pelo próprio Deus na base dos valores, princípios que Ele nos revela. Então, eu falo exatamente o que é comunhão. É a união naquilo que é comum. Por isso, eu compreendo que todo diálogo com os outros cristãos precisa partir daquilo que nos une, daquilo que é comum, para que nós possamos considerar primeiro as verdades daquelas que ninguém questiona. E depois, numa lógica, um aprofundamento, um diálogo... Um diálogo sincero, né? Sincero, vamos, a partir destes princípios, buscar entendimento de outras coisas, até inclusive... Sem negá-las, né? Sem negar, até inclusive compreendendo que num certo momento vamos precisar nos perguntar, então, naquela outra questão que é, vamos dizer, consequência daquela verdade que colocamos no princípio, aquela outra questão, mais um passo dado na nossa caminhada, será que neste passo nós estamos corretos? Será que vocês estão corretos? Como que é, né? Eu lembro acontecimento na igreja anglicana, chamado Movimento Oxford, quando John Henry Newman ele iniciou o estudo da base do cristianismo, observando exatamente o ensinamento dos apóstolos, do próprio Cristo também, claro, né? Dos apóstolos e daqueles que eram sucessores dos apóstolos,
primeiros bispos, né? E que nós chamamos eles também, não só bispos, também muitos outros santos, que nós chamamos eles de santos padres da Igreja. Né? E esse estudo teve como objetivo de ver hoje em dia qual das principais religiões cristãs está mais fiel àqueles princípios exatamente começo, né? que estavam no começo. E concluíram, graças a Deus, para nós, que é a Igreja Católica. Alguém pode depois procurar. Então, eu convido a todos que buscam o movimento Oxford. E hoje, obrigado, que Deus abençoe. Até a próxima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.